ideia, conhecimento, execução. Você quer ser designer gráfico agora, precisa estudar, precisa começar e não sabe o que fazer. Esse vídeo é pra você e eu vou te explicar, eu vou te dizer o que fazer, dividindo em 3 etapas. Inspiração, conhecimento e treino. É só isso que você precisa fazer. A primeira coisa é que você precisa conhecer design, você precisa ter contato com design, para você entender, você treinar a sua análise, treinar o seu olhar crítico, você saber o que é um bom design, o que é um design bem feito, o que é um design com erros, o que é um design com acertos. Como você vai fazer isso? Analisando o trabalho de outros profissionais. Simples. Onde? No Behance. Especialmente no Behance. Se você não sabe, o Behance é a maior plataforma para criativos do mundo. É como se fosse uma rede social para designers, para criativos no geral. Galera do marketing, ilustradores, até redatores usam bastante o Behance. E ele é um meio de comunicação entre a gente e clientes. O que é que eu te sugiro? Que você aprenda a incluir o Behance na sua rotina. Adquira o costume de olhar o Behance todos os dias, por meia hora, 15 minutos, 10 minutos, 3 minutos que seja. Mas realmente olhar, tá? Não é só abrir e passar lá. Olhar os projetos, analisar, salvar os seus projetos favoritos, identificar o que é que tem de bom no projeto, tentar replicar, tentar executar, porque consumindo design, marketing, ilustração, consumindo coisas visuais todos os dias, você vai alimentar a sua cabeça. É isso que vai te dar ideias na hora de criar. Muito se fala sobre bloqueio criativo. Bloqueio criativo nada mais é do que ou cansaço, ou falta de referências, ou falta de conhecimento. Se você tem muitas referências na sua cabeça, se você consome muitas coisas, lê livros, assiste filme, viaja, muito dificilmente você vai ter um bloqueio criativo por falta de referências. Se for o caso, é só voltar e procurar mais referências. Existem outros sites que você pode usar com esse mesmo fim, como o Pinterest, o Dribbble, o Save It. Tem vários sites aí de portfólio de design. No próprio Instagram, siga designers no Instagram, siga perfis criativos, perfis que postam coisas diferentes. Ou mesmo de não designers, mas fotógrafos criativos, videomakers, tudo que vai alimentar o seu cérebro com ideias novas. É isso que vai te ajudar a ter ideias. Agora vamos para a segunda parte. Bom, agora você sabe como ter ideias, o que fazer para ter ideias. Consumir as ideias dos outros. Só que não é tão simples assim, porque se você só consome as ideias dos outros para ter as suas próprias ideias, você corre muito risco de ser um plagiador, de ser um copiador, de ser alguém que faz só o que os outros fazem. Você depende de outras pessoas sempre para criar algo, porque você precisa que elas criem primeiro para você. E é por isso que você precisa do conhecimento. Essa parte é a parte técnica, é a parte que todo mundo quer pular, que ninguém quer fazer. Todo mundo só quer abrir o Photoshop, ver tutoriais e aplicar vários efeitos legais. E poucas pessoas estão dispostas a realmente entender como o design funciona, entender a teoria do design, entender por que tal coisa é tal coisa, por que o azul transmite calma, por que o vermelho é associado à raiva ou à paixão, por que a tipografia serifada é mais tradicional e conservadora, por que a tipografia sem serifa é moderna, por quê? Nada disso é arbitrário, nada disso saiu de um juiz do design que decidiu, não, então o preto vai significar isso, a tipografia serifada vai significar isso aqui. Não, tudo isso vem de uma história, vem de um contexto, vem de um conhecimento que é a base do design, que se você souber, se você for atrás, se você descobrir esse conhecimento, vai ser inevitável você se diferenciar dos outros, porque poucas pessoas estão dispostas a ir atrás disso. E nisso a gente vai dividir o conhecimento em 2 frentes, né? O conhecimento teórico e o conhecimento prático. O conhecimento teórico diz respeito a algo muito parecido da etapa anterior, que é alimentar o seu cérebro com coisas. Princípios básicos do design, teoria de composição, teoria de cor, tipografias, história da tipografia. Vai estudar a história da tipografia que você vai entender por que as tipografias funcionam do jeito que elas funcionam, por que elas são usadas do jeito que elas são usadas. E o conhecimento mais técnico diz respeito à ferramenta.
que é o que você acha, muito provavelmente, se você é iniciante, que é o suficiente para você ser um designer. Se eu souber o Photoshop, logo eu sou um bom designer, logo essa será a minha carreira e eu vou viver disso. É mentira? Não necessariamente. Não sei. Talvez tenham aí pessoas que só estudaram Photoshop, nunca abriram um livro de design na vida e estão aí vivendo com design. Não tem absolutamente nada de errado com isso, tá? Não é impossível. O que eu tô querendo dizer é que se você quiser um pouco mais, se você for um pouco mais ambicioso, se você quiser refinar o seu conhecimento, você vai precisar ir além da ferramenta que você está usando, que pode ser o Photoshop ou qualquer outra, tá? Especialmente se você é iniciante. Se você está começando agora, a ferramenta é irrelevante. Inclusive, nós temos um vídeo aqui sobre ferramentas, se você quiser conhecer. Se você ainda não souber muito bem o que usar, eu acho que o vídeo vai te ajudar. Então, estude os princípios básicos do design, aprenda a psicologia das formas, aprenda sobre Gestalt, aprenda sobre a história da tipografia, teoria das cores e tudo mais. Leia livros sobre isso, pesquise na internet sobre isso. Se você não sabe, eu tenho um curso chamado Alicerce, que tem isso como base, porque justamente essa foi a deficiência que eu percebi no mercado. As pessoas focam muito na ferramenta, focam muito na execução e não param para pensar em como o design funciona, no que está por trás. Então, se você tem interesse nisso e aprender mais sobre isso, tem um link aqui na descrição para você saber mais. Vamos para a terceira parte. Talvez essa terceira parte seja a primeira que você já faz sem pensar muito. Você abre o Photoshop, o Canva ou o que quer que seja e começa a fazer. Ou não sabe o que fazer porque você pulou as duas primeiras etapas de inspiração e conhecimento. E de novo, não tá errado. Eu comecei assim também. Eu ia no YouTube, aprendi vários tutoriais, ia pro Photoshop e imitava. Foi assim que eu comecei a gostar de Photoshop, foi assim que eu comecei a gostar de design. Quando eu fui me profissionalizar, foi que eu tive que estudar. Não só design, eu tive que estudar marketing, eu tive que estudar relações interpessoais, eu tive que estudar vendas. Eu tive que estudar muita coisa que não chega nem perto do Photoshop. E essa parte é muito importante. Por quê? Porque se você lê todos os livros no mundo sobre natação, você leu todos, de cabo a rabo. Você sabe tudo certinho. Se alguém pedir pra você explicar qual o jeito de nadar, você vai saber qual o posicionamento do braço, qual o posicionamento das pernas, o que é que você tem que fazer com o pescoço, a velocidade que você tem que ir. Você vai saber explicar. Mas você só vai aprender a nadar se você for pra piscina. Eu não vou te jogar numa piscina depois que você simplesmente leu livros sobre natação. Você precisa aprender lá dentro. Você precisa estar lá. Portanto, sempre que você descobrir um novo conceito, sempre que você descobrir algo novo, um tutorial que seja, ou uma técnica nova, descobrir o que é o princípio do contraste no design. Como se aplica o contraste? Vou criar um projeto sobre isso. Descobrir alinhamento. Estou estudando alinhamento. Vou criar um projeto sobre alinhamento. Porque é só assim que você vai testar se de fato você está aprendendo. E você vai descobrir quais são os outros problemas. Porque às vezes a gente aprende alguma coisa, uma técnica, um conceito, e quando vai executar, sente uma dificuldade em uma outra área. Uma outra coisa que você não estava esperando. E aí você já tem um novo material para estudar, você já tem uma nova coisa para ir pesquisar. É por isso que no Alicerce, cada aula, especialmente do módulo de princípios básicos do design, tem uma proposta de exercício. Dou uma sugestão para você do que fazer, porque eu acho importantíssimo que você coloque em prática aquilo que você está estudando, especialmente quando a gente está falando de teoria. Que você lê, você acha que entendeu tudo, você pensa, nossa, realmente isso faz muito sentido. Tá, agora faz aí um projeto pra mim aplicando isso que você aprendeu. Aí o bicho pega, aí o negócio fica maluco, porque você fica, não, peraí, como é que eu faço isso aqui? E vou te falar uma coisa, trabalhos reais, trabalhos de cliente, nem sempre vão ser a melhor ferramenta pro teu exercício criativo. Por quê? Não querendo dizer que trabalhos reais de clientes não são um ótimo caminho para você praticar, muito pelo contrário, são realmente momentos muito ricos para você aprender, porque além de aprender design, além de aprender a resolver o problema, você tem que aprender a lidar com a expectativa do outro, aprender a lidar com o seu ego, quando o seu cliente pede alteração ou não gosta de alguma coisa, você tem que aprender ali a manter aquele relacionamento, você tem que aprender a precificar, enfim, tem várias outras coisas que você aprende diretamente com o seu cliente. Mas eu reforço fortemente que você faça projetos pessoais, projetos que você
gostaria de trabalhar no futuro ou que você tem curiosidade de fazer, porque é aí que você vai exercitar de fato a sua criatividade, porque você não tem compromisso nenhum com nenhum briefing, com agradar ninguém, você está simplesmente exercitando o seu conhecimento, tá? Então, sei lá, imagina como seria um rótulo da Coca-Cola comemorativo para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, vai ter as Olimpíadas agora. Imagina como seria um novo logotipo, sei lá, de uma padaria que tem no seu bairro, não sei. Ou cria um pôster de um artista que você gosta, de um jogador de futebol que você admira, para simplesmente com o único objetivo de exercitar a sua criatividade, exercitar o seu pensamento, o seu fluxo de raciocínio, as decisões que você toma, sem absolutamente nenhuma pressão de tempo, sem absolutamente nenhuma pressão de entrega. Se você vai postar ou não, isso não importa. O que importa é você se colocar, você se exercitar sempre, isso em qualquer momento da carreira. A partir da repetição desses 3 princípios que a gente conversou, você vai inevitavelmente se tornar um designer. E um bom designer, se você priorizar esses 3 princípios repetidamente. Então, se inspire, estude e treine. Como eu disse, se você quiser aprender comigo, tem o alicerce aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e vai ter outro aqui para você assistir. Te vejo no próximo.